Existem lugares na internet que você não deveria conhecer. E se existisse um universo paralelo ao nosso, sendo muito semelhante à nossa realidade? Só que, com a diferença de que, nesta realidade, existem níveis estranhos, criaturas estranhas. E até mesmo eventos anômalos completamente estranhos acontecendo a todo momento. Agora, e se você não precisasse ir até lá? E se você simplesmente pudesse cair? Nesta realidade paralela à nossa, sendo muito mais acessível do que pensamos, apenas um passo em falso, uma olhada para trás, uma porta que não estava ali antes, uma fechada de olhos. E quando você acorda, você não está mais aqui. Você está nas backrooms. E depois que você entra, talvez não exista mais saída. Então me diz, você ainda gostaria de ir para lá? Fica comigo até o final desse vídeo, porque isso vai ficar estranho. Vamos falar sobre isso. Lá em meados de 2019, surgiu uma imagem estranha no fórum 4chan, de um lugar vazio, um escritório com paredes amarelas, carpete velho e luzes fluorescentes. Junto da imagem, vem um texto que basicamente dizia: se você sair da realidade nas áreas erradas, pode acabar nas backrooms, onde não passa do cheiro de carpete velho e úmido, a loucura do mono amarelo, o ruído de fundo interminável das luzes fluorescentes no máximo zumbido, e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Deus te salve se ouvir algo vagando por perto, porque com certeza isso ouviu você. Esse conceito de no-clip vem dos jogos, quando um personagem atravessa paredes e sai do mapa. E foi ali onde tudo começou, mas o mais estranho não era a ideia, era o desconforto que aquela imagem causava, como se você já tivesse estado ali. Então, todo esse conceito das backrooms gira em torno de algo que chamamos de liminal spaces, ou em português, espaços liminares, que são basicamente ambientes vazios que parecem estar entre dois momentos. São familiares, mas parecem errados. Estão vazios quando não deveriam estar. Dão uma sensação estranha de nostalgia e desconforto. Por exemplo, olha essa imagem aqui. É uma sala escura que parece um refeitório ou sala de escola. As cadeiras estão espalhadas e algumas empilhadas, como se todo mundo tivesse saído do nada. No fundo, quase não dá para ver as mesas, e tem uma porta totalmente escura no centro. A luz é fraca e meio azulada, deixando tudo com um clima estranho e vazio. Não tem ninguém, nenhum som. Parece que o lugar simplesmente foi abandonado. Na escuridão do fundo, tem aquela estranha sensação de que pode ter algo ali, como pode não ter. Fica aquela sensação de desconforto, sabe? É como se a gente esperasse um jumpscare, quando ele nunca vem. E ficar nesse meio termo, se perguntando se tem algo ali ou não, que gera esse desconforto constante. Isso é bem a cara de Liminal Space, um lugar comum, mas vazio do jeito errado, que dá aquela sensação esquisita de déjà vu e desconforto. E agora, imagina isso, só que infinito. Então, os níveis das backrooms seriam basicamente um conjunto de lugares ou níveis assim, só que com perigos reais, com desconforto constante, quase sempre, sendo espaços quase que infinitos. O nível de se medir se um nível das backrooms é perigoso ou não se baseia em classes, e os níveis de perigo são geralmente medidos por um sistema chamado classes de entidade ou habitação, que define o quão seguro ou mortal um nível é. Então, basicamente as classes são: classe 0, seguro. Ambiente relativamente estável, pouca ou nenhuma entidade. Dá para explorar com baixo risco. Aqui são ambientes estáveis, com quase nenhuma ameaça direta. Normalmente não há criaturas, ou elas são extremamente raras. Dá para se locomover sem muita pressão, e alguns desses lugares até parecem normais. Exemplo de classe 0, level 4. Prédios de escritórios abandonados, com recursos e baixo risco. Ou level 11, uma cidade aparentemente normal e habitável. Classe 1, levemente seguro. Ainda tranquilo, mas com alguns riscos leves. Pode ter poucas entidades, recursos disponíveis.
Nesses níveis ainda dá para explorar, mas já existe a chance de encontrar perigos ocasionais. Algumas entidades podem aparecer e o ambiente começa a causar desconforto ou desgaste mental. Exemplo de classe 1, Level 1. Áreas tipo galpão, escuras e silenciosas, com presença leve de ameaças. Ou Level 5. Hotel antigo com eventos estranhos, mas nem sempre letais. Classe 2, inseguro. Já começa a ficar perigoso. Presença de entidades hostis. Recursos mais escassos. Aqui a situação complica. O ambiente já é mais agressivo, com calor, barulho ou estrutura instável. As entidades aparecem com mais frequência e sobreviver exige atenção constante. Exemplo de classe 2. Level 2. Túneis industriais quentes e claustrofóbicos. Ou Level 8. Cavernas escuras cheias de criaturas. Classe 3. Alto risco. Muitas entidades agressivas. Difícil de sobreviver. Ambiente instável. Aqui são níveis mais caóticos, com muitas criaturas hostis e poucos momentos de segurança. O espaço pode ser confuso, barulhento e difícil de entender, aumentando o perigo. Exemplo de classe 3. Level 3. Complexos industriais com máquinas e entidades agressivas. Ou Level 9. Bairro suburbano à noite com entidades perigosas. Classe 4. Perigo extremo. Altíssimo risco, poucos recursos, sobrevivência bem difícil. Agora já há condições severas, tanto físicas quanto psicológicas. Pode envolver escuridão total, isolamento ou efeitos que afetam a mente. Sobreviver aqui por muito tempo é improvável. Exemplo de classe 4. Level 6. Ambiente totalmente escuro que causa desorientação e medo constante. Ou Level 87, um dos níveis mais perturbadores, com regras estranhas. Classe 5, quase impossível. Quase impossível sobreviver. Muitas entidades, ambiente imprevisível. Nesse tipo de nível, tem ambientes extremamente hostis e imprevisíveis. A lógica pode não fazer sentido e as ameaças são intensas. Entrar em um nível assim geralmente significa não voltar. Exemplo de classe 5, Level 7. Um oceano infinito com uma presença gigantesca nas profundezas. Ou Level 666, um dos níveis mais temidos e caóticos. Classe indefinida ou desconhecida. Não há informações suficientes. Pode ser seguro ou mortal. Total incerteza. Aqui pouco ou nada se sabe. Esses níveis não seguem padrão, então podem ser tranquilos ou fatais. A incerteza é o maior perigo. Exemplo de classe indefinida. Level exclamação. Corra pela sua vida. Um corredor onde você precisa correr sem parar para sobreviver. Ou Level fun. Parece seguro, mas esconde perigos graves. Classe morta, Dead Zone. Sem chance de sobrevivência, condições letais, sem ar, calor extremo, etc. Ambientes totalmente letais, sem condições de sobrevivência. Pode faltar oxigênio, ter temperaturas extremas ou até falhas na própria realidade. Exemplo de classe morta. Level 0.2. Realidade instável e quebrada. Ou o Void, ou vazio. Um vazio absoluto sem retorno. Além de existirem diversos níveis diferentes nas backrooms, cada um tem sua peculiaridade e camada de perigo, sendo algo do próprio nível ou das entidades que podem habitar nele, tais como regras de sobrevivência de cada nível ali dentro das backrooms. E por falar em sobrevivência e entidades, além do próprio nível apresentar seus perigos, você ainda precisa se preocupar com o que habita ali naquele nível e sobre o seu estado físico e psicológico, porque se tem uma coisa que acontece nessa realidade é o dreno constante da sua sanidade mental, porque a hostilidade dos níveis e estando em um lugar muito distante da tua casa, muita gente acaba sucumbindo a esses níveis, ou até mesmo vira comida de entidades que habitam ali. Algumas entidades que a gente pode encontrar nesses níveis são Smilers, você só vê o sorriso. Facelings, seres humanoides sem rosto, parecem humanos, mas não são. Partygoers, entidades enganosas com aparência festiva. Hounds, criaturas rápidas e agressivas, semelhantes a cães deformados. Skin Stealers, são criaturas que usam pele humana para se disfarçar. Death Moths, insetos gigantes parecidos com mariposas.
clumps, massas deformadas de corpos ou partes humanas. Mas eu falo sobre cada uma em outro vídeo, se vocês quiserem, comentem aqui. Nas Backrooms, além das criaturas comuns que aparecem em vários níveis, existem as chamadas entidades únicas, seres raros, muitas vezes ligados diretamente a um único lugar. Elas não seguem padrões, quase não são vistas e na maioria das vezes são mais uma lenda do que algo comprovado. Justamente por isso, carregam um ar mais místico e perturbador. Entre algumas das entidades místicas ou únicas estão a Coisa do nível 7, que vive em um oceano infinito. A Besta do nível 5, criatura ligada ao hotel antigo, associada a eventos estranhos e aparições imprevisíveis. O Rei Animado do nível 94, figura misteriosa que parece governar o nível. O Ritual e o Rei da Montanha, não precisa aparecer para você saber que está sendo observado. La Camelorra do nível 4000, entidade rara e pouco compreendida, cercada por mistérios e relatos inconsistentes. No geral, as Backrooms é aquele tipo de coisa que, só de você ouvir falar e ler ou assistir algo sobre, te dá aquela sensação estranha de que algo assim possa existir, porque no fundo não parece só uma história, parece um lugar, e talvez mais perto do que a gente imagina. Então me diz aqui nos comentários, você entraria nas Backrooms ou ficaria bem longe disso? Nos vemos no próximo vídeo.